Oi, gente. Então, aí vocês recebem algum documento, um contrato, com assinaturas e o pessoal pede para você, ó, por favor, retorne esse documento com a firma reconhecida. Ué, o que é firma reconhecida? O que é o reconhecimento de firmas? Vamos explicar agora no Dicas Cartórios. Oi, gente, Ronaldo de volta aqui com Dicas Cartórios e vamos agora falar sobre o reconhecimento de firmas. E conforme a introdução, o pessoal pediu para você, né, esse documento com a firma reconhecida, mas o que seria a firma? Tem que abrir uma empresa, fazer algo do tipo? Não, gente, não é nada disso. Aqui pegando, por exemplo, nesse documento, a gente tem aqui as assinaturas e o pessoal nada mais está pedindo para se fazer o reconhecimento delas. Então, a firma, na realidade, que estão querendo dizer assim, de uma forma mais leiga, assim, mais fácil de entender, é a assinatura, fazer o reconhecimento dela. Então, a gente leva para algum órgão, vamos dizer assim, desse tipo, né? Na verdade, o cartório, que ele vai ter uma pessoa que vai dar fé pública reconhecendo que aquela assinatura realmente pertence àquela pessoa. E como que vai fazer isso? Então, você vai se dirigir, então, a um cartório de notas. Então, procure aí na sua cidade, onde você mora, um cartório que tem atribuição de notas. É ele que tem o serviço que faz o reconhecimento de firmas, tá, gente? Diferente do que a autenticação. A autenticação nada mais que é uma cópia do documento autenticado, isso a gente até vai explicar no futuro vídeo, mas o reconhecimento de firmas nada mais é sobre esse reconhecimento da assinatura. Tá? Então, a primeira coisa que vai chegar quando você precisa fazer esse reconhecimento é o seguinte: é seu ou de uma outra pessoa. Por quê? Porque essa pessoa ou você precisa ter cadastro nesse cartório. Então, vamos supor que você não tem cadastro naquele cartório. A primeira coisa que eles vão falar para você é para você abrir esse cadastro. Então eles vão chamar de abertura de firma, que mais uma vez o pessoal confunde muito, que é como se fosse a abertura de uma empresa. E não tem nada a ver com isso, tá, gente? Na verdade, abrir um cadastro, eles vão entregar uma ficha. Eu peguei uma cópia aqui, que é um xerox de um cadastro, de uma ficha, mais ou menos isso. Conforme o estado, né, muda um pouco, mas geralmente esse cadastro, você vai preencher seus dados, vai fazer a sua assinatura e vai guardar lá, certo? Uma das dicas que eu posso dizer para você é que esse serviço aqui no estado de São Paulo de abertura de firmas, ele nem sempre é cobrado, tá? Depois você consulta qual cartório, qual cobra, não cobra, isso aí precisa até ser verificado, mas enfim, é um procedimento simples, simplesmente de fazer o seu cadastro. Agora, o serviço de reconhecimento, assim, feito o seu cadastro, vale lembrar uma segunda dica do seguinte: às vezes você está fazendo o reconhecimento de uma outra pessoa, você precisa perguntar para essa pessoa onde ela tem esse cadastro. Então, beleza, foi do José Maria. Aí você tem que perguntar, olha, onde que você tem firma aberta? Esse firma aberta onde vocês têm esse cadastro. Então, vale lembrar para vocês, perguntar para a pessoa onde que ela tem. E se ela não tiver, você vai ter que pedir para essa pessoa se dirigir, aí não tem jeito, ela tem que se dirigir até o cartório e fazer esse cadastro. Mais uma vez, gente, é um processo bem rápido, mesmo com fila, o pessoal não demora assim pouquíssimos minutos para fazer esse cadastro para vocês, certo? Então, mediante isso, se você for de uma empresa, geralmente algum diretor, alguma coisa assim, ele tem já um cartório certo de notas que tem esse cadastro, tá? Então, vale lembrar. Segundo ponto que eu preciso lembrar sobre esses cadastros também, que ele vence, ele tem um vencimento. Pergunta para a pessoa se faz muito tempo que ela fez o cadastro. Por quê? Porque se tiver, aí varia de 3 a 5 anos, conforme o cartório também, a assinatura das pessoas, elas mudam. Então, o cartório, até como medida de segurança para a própria pessoa, sabe que pode chegar lá e a assinatura não bater. Simplesmente ela vai falar, olha, precisa fazer um novo cadastro. Gente, chegar lá, fazer uma nova assinatura, eles vão importar os dados que tem, vão atualizar, às vezes muda o endereço, coisas desse tipo, e vai fazer uma nova assinatura. Nada demais, a atualização, então, se eu não me engano, é gratuita também. Então, não tem muito segredo, certo, gente? Feito isso, então é só pedir o reconhecimento, eles vão direcionar o seu documento, e depois você vai ver que o documento vai vir dessa forma aqui, ó. Tem o selo, que é o selo que vai reconhecer, mais etiqueta que tem os dados do cartório, da pessoa que foi feito o cadastro, com os documentos dela, certo? Os dados do escrevente, está carimbado bonitinho, dando fé pública, ou seja, a assinatura que foi feita neste documento,
é realmente da pessoa que diz ser. Então ele está garantindo o seu direito. Eu gosto de ressaltar em todos os vídeos que o cartório, ele é um representante, a gente sabe que é um representante do judiciário, ou seja, ele guarda seus direitos. Ele não é nada, esquece esse negócio de burocracia. Eu vou ressaltar várias vezes que realmente ele, na verdade, ele guarda os direitos do cidadão e está muito próximo ao cidadão. Então a primeira coisa que você precisa fazer é direcionar um cartório, que é o caso, para garantir uma coisa simples, que é a assinatura num documento, certo? Agora vamos falar sobre o valor. O valor, gente, como tudo em todos os cartórios, as tabelas variam de estado para estado. No estado de São Paulo, por exemplo, até varia de cidade para cidade, como alguns estados também, por conta se ele cobra o valor de ISS, que é aquele imposto que é municipal, tá? Mas a variação é pouca, isso é uma alíquota que é entre as alíquotas que cobra de 2% a 5%, e geralmente não faz muita diferença no reconhecimento. O que vale uma dica aqui para vocês, aí vai mais uma dica autenticada para vocês, sobre o seguinte: o documento precisa ser verificado quando você for no cartório. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, existem duas formas, que é o reconhecimento que eles chamam de sem valor e reconhecimento com valor. O reconhecimento sem valor nada mais é que o documento está falando que ele não tem nenhuma transação monetária. Ele não está falando, por exemplo, de um contrato, de alguma coisa, um contrato de prestação de serviço, onde as partes só estão formalizando uma coisa simples, mas está falando de valores, o valor vai ser cobrado a prestação, precisa fazer o reconhecimento, aí é um reconhecimento com valor. No caso, não está falando, é um documento simples, por exemplo, que só precisa das assinaturas, não está tratando nenhum valor, é o reconhecimento sem valor, que é um pouco mais barato. Isso tem uma certa diferença até para empresas, elas precisam até para estar para licitações, às vezes é um documento simples, uma certidão negativa, por exemplo, precisa estar com uma firma reconhecida, e às vezes são vários documentos com vários reconhecimentos, isso tem uma certa diferença, tá? Então vale lembrar, porque até na hora de elaborar o documento, as pessoas têm que se ater que às vezes menciona alguma coisa de valor e nem é tão importante, chega lá para o cartório e vai cobrar mais caro. Então fica aí uma dica para vocês, certo? E por último, eu tenho que falar do reconhecimento por autenticidade, o reconhecimento autêntico, que nada mais é que é o reconhecimento onde você precisa estar presente. A pessoa que assinou, ela precisa assinar na hora e precisa estar presente no cartório. Ou seja, o reconhecimento normal, se eu tenho a assinatura, por exemplo, dessas pessoas aqui, eu sei onde que é o cadastro, ela não precisa estar lá. Tá? Então, vale lembrar isso, ela não precisa. Fez uma vez o cadastro, você pode pedir para sua mãe, para o seu irmão, ou fazer para sua mãe, por exemplo, o reconhecimento lá. No caso do autêntico, por autenticidade, ela precisa estar presente no cartório. E dependendo do intuito desse reconhecimento autêntico, como que é o mais usado, por exemplo, é para fazer uma transferência de um bem. E essa transferência de um bem, vão assinar também um termo de transferência, muito usado para o famoso transferência de veículo. Então, toda vez que você compra um carro, ela pegar na concessionária, eles vão falar, olha, precisa reconhecer por firma autêntica, eles vão falar qual que é o cartório, que você vai lá abrir firma, você vai assinar na hora e vai assinar o termo de transferência, certo? Isso quando existe reconhecimento, nem todos os reconhecimentos são para transferência, mas a gente sabe, principalmente para veículo, é a maior parte, tá? Então, fica aí vocês espertos. Se for reconhecimento por autenticidade, não esqueça que você precisa estar presente, e se for uma outra pessoa, você precisa falar, olha, você precisa no cartório estar presente lá, não adianta entregar o documento com a sua assinatura, que não vai adiantar, você precisa assinar o termo de transferência, certo? Então, para finalizar, gente, resumindo, reconhecimento de firmas nada mais é que fazer o reconhecimento de uma assinatura no cartório, garantindo que aquela assinatura pertence ao cidadão. Fechado, gente? Então, vou pedir mais uma vez, segue o nosso canal, comenta, pede mais coisas, eu acredito que vocês vão ter dúvidas, eu vou fazer um vídeo, mais 2 vídeos falando separadamente, tanto de autenticação de documentos, que é uma coisa, e essa transferência, reconhecimento autêntico, sobre termo de transferência. Eu vou fazer mais um vídeo também explicando, tá, gente? Mas se tiverem outras dúvidas, outros vídeos, sugestões, críticas, comenta aí embaixo, muito importante, e o famoso joinha que ajuda muito o canal. Obrigado mais uma vez, Ronaldo com Dicas Cartórias, até a próxima. Tchau, tchau.